Migrou pro GA4. E agora, Luciano? E agora, meu parceiro? Não sei. Vamos revelar neste vídeo aqui cuidados que você deve ter ao migrar para o GA4. Inclusive, por que o nome migração é errado? Eu sou Gustavo Esteves. Eu sou o Luciano Fialho e você vai ver tudo isso logo após a vinheta. Puxa essa porra. Pois bem, você criou uma conta do GA4 e eu e o Luciano vamos trocar umas ideias de cuidados que você tem que ter. Primeira coisa, Luciano, que eu acho importante a galera entender, é que esse nome migração é muito mal feito. É, muito mal feito, porque a gente não está migrando nada. Você não vai conseguir migrar os seus dados do Universal Analytics para dentro do GA4. O que você está fazendo é uma criação de uma nova conta. Porque migração remete a você como se você estivesse mudando de apartamento. Você está trocando de casa, está levando as coisas da sua casa para essa nova casa. Exatamente. Isso é o que remete à migração. Mas no GA4 não é isso, porque os seus dados do Universal, eles não migram para o GA4. Não. Então o processo de migração deveria ser muito mais atualização do que o nome migração. Porque você vai criar uma conta nova do GA4 e ela vai vir zerada, sem informação nenhuma a partir do momento que você cria essa conta. Você cria uma propriedade nova do GA4, a conta você ainda pode manter, mas dentro daquela conta você vai adicionar mais uma propriedade e ela vai ser automaticamente para o GA4. E os dados do Universal não vão para o GA4. Não vão, não vão, gente. Seu GA4 vai iniciar zerado. O máximo que você vai conseguir fazer é fazer a exportação dos dados do seu Universal para o BigQuery e depois puxar as informações Por um dado studio. Mas no GA4 você, até hoje, porque o Google pode lançar alguma coisa, mas até hoje não existe nenhum tipo de migração. Solução para isso, beleza? Então a primeira questão, que é um cuidado importante que muita gente não sabe, é isso aqui que a gente já falou. Exatamente. Então, se você já está gostando desse vídeo aqui no início, o mínimo que você pode fazer é se inscrever, ativar o sinal e mandar isso para mais gente que pode ser interessante, viu? Só isso que eu te peço. Aquele esporro semanal que a gente dá lá no Ilha de Tagueados. A gente é uma empresa pautada em dados, então a gente viu lá que 70% dos nossos usuários que assistem aqui estão consumindo nosso conteúdo de graça e não estão nem dando uma moral de se inscrever. Quem quer rir tem que fazer rir. Pra eu te ajudar, você tem que me ajudar, tá entendendo? Exatamente. Pô, abre queixada, fecha imperador. Segundo cuidado que você tem que ter é que quando você usava o Universal, poucas vezes, se você não estourava 10 milhões, nem estava próximo dos 10 milhões de hits, poucas vezes você viu algum tipo de filtro ou algum tipo de limite aplicado nos seus relatórios. Normalmente no Universal, né, Luciano? Lá em cima, no cantinho superior, tem um checkzinho verde, mostrando que não tem nenhuma amostragem aplicada. Quando está em amarelo ou vermelho, é que tem a amostragem aplicada. E no Universal, era mais incomum ver isso. Já no GA4... Era muito difícil estourar a limitação de dados que a gente tinha, de 10 milhões de hits, e aí poucas pessoas passavam por essa limitação do próprio GA. Inclusive dentro de relatórios. Né? Exatamente. Agora no GA4? No GA4 já é um pouco diferente. A gente tem um negócio chamado alta cardinalidade. Quanto mais fácil fica para você identificar o seu usuário através dos eventos que você está coletando, mais tem a tendência do Google aplicar um limite nos dados que vai filtrar os seus relatórios para uma amostragem. Então o Google Analytics 4 passa a ser uma ferramenta, dependendo da implementação, muito mais pautada na tendência dos usuários no comportamento específico no seu site do que propriamente os dados brutos reais que a gente tinha dentro do universo. E existem algumas informações e cuidados que você tem que ter. Primeiro cuidado é, no relatório que você estiver vendo, olha lá em cima. Se tiver amarelo ou vermelho, ele vai botar o mousezinho em cima, você vai ver que vai aparecer para você que um limite foi aplicado a este relatório. Então aquilo ali já não é um dado 100% fidedigno. Essa é a primeira questão. Segunda questão que você tem que entender é que quanto mais detalhada é a informação, maior é isso que a gente chama de alta cardinalidade. E quanto mais tranquilo for, menor é essa alta cardinalidade. Então um exemplo claro a gente tem pego aqui alguns exemplos disso, que é, por exemplo, quando a gente implementa o User ID. Perfeito. E aí, então, você tem dois casos que a gente tem pego bastante aqui. Quando você tem baixa quantidade de eventos, então quando eu tenho uma propriedade que não coleta tantos hits e eu passo o User ID, automaticamente o limite é aplicado e a gente passa a ter uma análise pautada em tendência. Um exemplo básico da alta cardinalidade, mesmo sem nada avançado, é você entrar no relatório de informações demográficas, inclusive, se você usa o GA4 e não configurou, tá aparecendo um cardzinho para você aqui onde a gente ensina a fazer isso. E a informação demográfica, ela tem baixa cardinalidade. Mesmo assim, vai aparecer muitos números de undefined para você na parte de informação demográfica, mas isso não é por conta da cardinalidade. Isso é porque o Google Analytics não conseguiu puxar a informação. Agora, se você entra no relatório de aquisição e você pega origens das sessões ou origens dos usuários e olha aquela tabela, e você pega a origem e aplica ainda assim uma segunda dimensão ali de mídia, ali já pode ser aplicada uma alta cardinalidade. Já pode. Beleza?
Então, segunda questão muito importante, porque hoje tem o mito de que é a principal dúvida que nossos clientes acabam tendo. Poxa, Luciano, mas o meu GA Universal não bate com o meu GA4. Eu não vou migrar, então. Não, primeiro, você vai ter que migrar. Você vai ter que migrar. Segundo, migração para o GA4 é igual vacina da Covid, só estica o braço e toma, não dá pra escolher qual. Puxa o próximo. Boa. Terceira questão que é mega importante. Lucian falou na explicação da alta cardinalidade sobre eventos. Então, é muito importante que você entenda que o GA4 é 100% baseado em eventos. Então, o que você tinha no Universal, que era criar uma conta e automaticamente 70% a 80% dos relatórios já virem pré-configurados, você já não tem no GA4. No GA4 vem 6 eventos configurados por padrão. Fora isso, vem informações básicas, como Session Start, que é como você contabiliza as sessões no GA4. Fora isso, você não tem quase nada. Então, se você não criar eventos... você não vai ter como medir nada dentro do seu site. Os eventos coletados de forma automática são page view, e mesmo assim, em alguns casos, você tem que configurar. Por exemplo, no Google Tag Manager, ele vem como uma opção já setada, já configurada, mas você pode desmarcar ali, eventualmente, e acabar não coletando. Você tem rolagem, download de arquivo... E mesmo assim, pesquisa. Ela vem como uma configuração de métrica otimizada, que se tiver desabilitada no seu fluxo de dados, você não puxa. Então, ele tem um pacote de informações que você consegue capturar de forma automática, mas qualquer coisa que não está ali dentro, você precisa coletar automaticamente. Principalmente quando a gente está falando de e-commerce, né? Ou seja, se você está assistindo esse vídeo e falou, putz, eu não fiz isso, relaxa. Vai aparecer um videozinho aqui em cima, que é um vídeo do Lucian, falando de eventos por vertical de negócio, para te ajudar a entender um tipo de eventos que você deve implementar no GA4. E, se mesmo assim você tiver dúvidas sobre isso, lembre-se sempre que a gente não é uma ONG. Logo, a gente tem o Métricas OS Prime, que você pode assinar a plataforma e aprender um curso mais de 8 horas de treinamento sobre GA4, beleza? Exatamente. Então já foram 3 pontos muito importantes para você aqui. O quarto ponto agora, quando a gente fala dessas alterações do GA4, são pontos ainda assim importantes. E o quarto dele é você entender que se você não utilizar o relatório Explorar, você está ferrado. É muito comum que a galera que está usando o Universal e cria a conta do GA4, começa a usar o GA4, fala, nossa, eu estou sentindo falta de muito relatório aqui dentro. Sim. E um dos relatórios que a galera, principalmente de e-commerce, gosta muito, é um relatório chamado funil de meta. Para você, no Universal, você tinha que criar uma meta de transação e lá você determinava as etapas que eram páginas do seu site, beleza? Então muita gente às vezes não conseguia pegar da página de produto para frente, pegava do carrinho para frente. Hoje, a gente tem no GA4 um relatório Explorar que é baseado em funil. Qual a grande diferença de um para o outro aqui? Diferença número 1 é que o relatório de funil de meta do GA Universal, ele só contabilizava do momento que você criava para frente. Exatamente. Então se você já tinha... Isso é um puta ganho, inclusive. Puta ganho. Porque se você tinha sua conta do Universal há 5 anos e todo o funil de meta é baseado em páginas, por que ele não te entregava esse histórico para trás? Porque no GA Universal nada era retroativo. No GA4, a partir do momento que você cria esse relatório de funil, puxou dados para trás, você consegue ter. Então você tem que usar mais o relatório Explorar. Você tem que aprender a usar ele. E aqui já levanto a bola para outros 2 últimos pontos que a gente vai falar aqui. Você viu que eu falei que você consegue pegar no relatório Explorar, criar um funil e olhar dados para trás, mas isso depende da retenção de dados. Depende da retenção de dados. Então você tem que entender que o Google Analytics 4 ele vai manter durante um período os seus dados de acordo com a configuração do seu GA4. No Explorar. Por padrão, você tem o padrão de 2 meses, mas você tem que alterar para 14 meses para poder conseguir ter uma visualização um pouco maior. Então seus relatórios do GA4 como um todo, eles continuam tem igual um vídeo aqui, ao inclusive vai aparecer no card, para você aprender a configurar isso dentro. Você tem que fazer isso agora. Porque se você está criando essa conta do GA4 agora e você não configurou isso, vai acontecer igual aconteceu com alguns amigos nossos que, poxa, Luciano, tô com uma dúvida aqui, por que eu não consigo analisar dados do mês de 3 meses atrás? Porque sua configuração está feita da maneira incorreta. E aí, trazendo só um parêntese, os relatórios do GA4 normais, eles continuam puxando dados históricos. O Explorar, que você vai utilizar em muito, é que tem uma retenção de 2 meses. E se você não seguir o que está aparecendo no cardzinho aqui, que é para alterar esse tempo de retenção para 14, você está ferrado. Então imagina agora que você está querendo pegar os 3 primeiros meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Você não consegue. Você vai ter que pegar janeiro, fevereiro ou fevereiro e março. Agora, se você altera para 14 meses, você consegue puxar os 14 meses. Parte boa é que a partir do momento que você altera isso e dá a aplicar, como esses dados já estavam nos relatórios do GA4, você consegue puxar também. Também. Então, mais uma vez, se você
não pensar nos eventos que você quer implementar, você está ferrado. Porque todo o funil é baseado em eventos. Então, se você não criou um evento como, por exemplo, Session Start, já vem por padrão. Mas se você não criou um evento como, por exemplo, Initiate Checkout, Add to Cart, entre outras coisas, você está ferrado. E aí é justamente isso. Exatamente. Que é a sexta e última questão aqui. Que é, se você é um comércio eletrônico, você precisa implementar eventos de comércio eletrônico. A gente tem algumas diferenças em relação ao comércio eletrônico do GA Universal, que é, primeiro, você não precisa habilitar essa informação. Naquele negocinho. Antigamente no Universal você tinha que entrar lá na configuração da vista e habilitar na vista de propriedade o comércio eletrônico para ele poder começar a capturar as informações. E após habilitar, implementar tudo. Exatamente. Aí nesse caso agora, você não precisa mais habilitar. A partir do momento que você envia um evento de compra, ele automaticamente preenche não só os relatórios de monetização, mas todos os outros relatórios que você pode explorar lá dentro do... E esse evento de compra é o Purchase. Exatamente, é o Purchase. Você tem uma série de outros eventos que acho que até eu vou juntar para poder trazer um bônus sobre esse processo de migração, é que existe uma diferença entre o que é evento dentro do Universal e o que é evento dentro do GA4. E mudou praticamente a sua estrutura. Dentro do GA Universal, o evento ele tinha a anatomia de ter categoria, ação e rótulo. Dentro do GA4, a gente tem a estrutura de nome do evento e parâmetro. Então, o que isso muda? Primeiro porque dentro do GA4 a gente passa a ter eventos pré-definidos. Então, esses eventos pré-definidos, inclusive, são os que preenchem esses relatórios de monetização. Então, todo evento pré-definido relacionado à área de e-commerce precisa estar configurado exatamente daquele jeito, porque senão os relatórios de monetização não se preenchem. Porque você precisa exatamente dessa nomenclatura. Então, se a gente está falando Purchase, não inventa. Tem que ser Purchase. Beleza? Então, falamos aqui para você sobre 6 pontos importantes. Falamos para você que esse migração não é tão migração. Falamos da importância dos eventos. Falamos da diferença de algumas métricas baterem ali. Falamos do relatório explorar, falamos da retenção de dados e falamos, principalmente para você aqui por final, dos eventos de comércio eletrônico. Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu comentário, assinar aqui, se inscrever, ativar o sininho e também, né, Luciano, manda pra galera. Porra, manda pra galera, vocês estão dando mole pra caramba. Aí sabe o que eu tô sentindo? A galera tá achando que o nosso conteúdo é vantagem comercial pra poder arrumar emprego. Então ele fica estudando sozinho, estudando na montanha do Sr. Popo. O cara vai pra montanha do Sr. Popo, estuda, volta pro trabalho e no ponto onde é que aprendeu. Mas você pode, ao invés de ser o Sr. Popo, ser o Supremo Sr. Caiô. Por mandar isso pra todo mundo compartilhar. Exatamente. Viu? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!